Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidades se encontram por aqui. Eu sou Jaziel Monteiro e junto comigo está o Guilherme Augusto. Buenas, galera, que alegria estar mais uma vez com vocês. E hoje temos um episódio muito importante e de um cara muito forte. Quem será esse super-herói do Antigo Testamento? Ou não é um super-herói? Vamos deixar o super-herói por conta de imaginação de cada um, né? Mas quando a gente fala em alguém forte, Antigo Testamento, logo vem Sansão, Hulk, né? não. É o super-herói, né? Bom, mas vamos falar hoje sobre Sansão. A gente não vai contar a história. A história já é muito conhecida, né? Todo mundo já conhece. Se não conhece, eu aconselho a ler Juízes, capítulo 13, né? Para seguir ali, você vai ter todos os detalhes da história. Mas vamos falar de alguns princípios. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos e o que se pode entender sobre a história de Sansão. Será que ele foi, né, um alguém fisicamente tão forte, mas tão fraco espiritualmente? Foi um deslize? Foi apenas um erro? O que a gente pode aprender sobre esses erros cometidos sobre a história de Sansão? E nós já iniciamos falando sobre o propósito, né? Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Com Sansão não era diferente. Mas o que é mais legal ainda, e eu quero que você conte essa história, é que Sansão, ele já tinha um propósito desde a sua concepção. Como é que começa a história de Sansão? É muito interessante, né? E é legal que a Bíblia fala, não é uma vez só, mas em vários pontos, né? A gente passou o Dia das Mães há pouco tempo, né? Sim. Fala de mães que eram estéril, igual a mãe de Sansão, né? A gente vê depois, um pouquinho depois ali já é o livro de Samuel, né? Fala de Ana. Mas o anjo do Senhor apareceu, né, para a mãe de Sansão e falou que ela teria um filho e esse filho ele ia livrar, né? Ia ser um vingador, um resgatador, né? Um juiz para proteger o povo de Israel, o povo de Deus, e assim conseguir tirar o povo, porque o povo estava sobre o jugo, sobre a escravidão do povo filisteu, de um povo inimigo. Então, Sansão, ele nasce com esse propósito, né? E desde o ventre ele já tem, né, algumas, assim como ele tem essa missão, ele também, né, tem responsabilidade desde a mãe dele, né? Sim. E eu acho que até é interessante falar, né? Tem ali 3 pontos que fala sobre o que era o principal de ser um nazireu, né? Exato. Quais os 3 pontos, Jadel? Então, vamos ao tripé, né? Os 3 pontos que formam esse voto nazireu. Que tem, agora não vou lembrar exato, mas na Bíblia, se eu não me engano, tem 3 homens. Acho que foi João Batista, Sansão e tem mais algum. O terceiro você pode colocar nos comentários. Isso aí, coloca nos comentários quem é o terceiro pessoa, o homem que teve voto, né? Que foi o nazireu de Deus também. Mas ele não poderia tomar bebida alcoólica, não poderia passar navalha sobre a sua cabeça e ele não poderia tocar em coisa morta, né? Nada que tivesse morto ele poderia ter acesso, não poderia tocar. Então, era um voto, claro, além de todos os princípios que o povo já seguia, isso era algo que o separava. E quando nós falamos que uma pessoa ele já cresce, já nasce, com esse voto, com esse propósito sobre a vida dele, como é que fica essa criação? Né? Claro que entendemos que todos nós temos um propósito a ser cumprido. Mas como é que deve ser a sabedoria desses pais para conduzir, para que esse propósito não seja um elemento que vá o afastar de cumprir? Ou, né, como é que a gente diz? Como é que esse pai vai ter a sabedoria da criação de manter ele nesse caminho? Como é que a gente consegue ter esse cuidado, né? Sabe que é interessante falar sobre isso, porque o anjo primeiro aparece para a mãe de Sansão. E a mãe vai lá e conta pro pai, né? Para Manoá, acho que só fala o nome Exato. do pai, né? Não sei se fala o nome da mãe. Manoá, que era o pai de Sansão. E ela conta para ele e ele fica, né, assustado, né? Nossa, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai cuidar da criança? Então eles oram a Deus para que apareça e novamente ele aparece. E daí ela chama ele
E daí lá uma das perguntas que ele faz, mas como a gente vai cuidar, né? Como é que a gente vai criar essa criança? E o anjo vai lá e dá algumas instruções. Mas aí ele já mostra já, né, que a oração, né, de pais preocupados, de pais interessados, e não, a gente quer ensinar da melhor maneira. A gente quer quer receber do céu aquilo que a gente quer passar para o nosso filho, o objetivo, né? E eu não tenho filhos, mas tu, Jaziel, pode dizer um pouco mais como é, né, querer ensinar o caminho reto, né, o caminho da Bíblia, para uma criança. Então, eu tô bem no começo dessa jornada ainda, né? A Ana, agora com seus 3 anos, eu digo que a parte principal é o exemplo, né? Não adiantaria eu passar um livro de regras pra Ana e dizer, olha, essas aqui são as regras, tu pode isso, não pode aquilo, aquilo tu pode, aquilo tu não pode, tu tem que seguir isso aqui. É impossível. Né? Muito mais ela vai olhar o que eu faço, a forma com que eu me porto, a forma com que eu trato as pessoas, a forma com que eu converso com ela é muito mais importante do que a própria fala, né, do que eu falo para ela. Mas digo que aqui nós vamos ter os 3 exemplos, né? O Guilherme, que ainda não tem filhos, o Jaziel com um filho de 3 anos e o Nando aí, que tá aqui atrás das câmeras também, né, no backstage do Bicast, ele tá aí com a filhinha quase nascendo, né? A qualquer momento, Manu entra em trabalho de parto e ele vai lá segurar nos braços também, e ele vai ter também esse compromisso de criar essa criança para viver um propósito que certamente ela já tem, e é nosso trabalho, né, de orar, de buscar a Deus, saber qual é o propósito dos nossos filhos. Mas algo muito importante, né? Como é que a gente encontra essas instruções? Claro, a Bíblia Sagrada está repleta de instruções, né? Para nós termos esse cuidado de que a criança cumpra esse propósito. Quando Sansão, né, os pais de Sansão, eles buscam essas instruções, eles estão incomodados em saber como é que nós vamos criar um filho. Por que que eles estão incomodados? Porque eles estão entendendo que existe um grande propósito a se cumprir. Né? Sansão, ele veio já, como eu tinha dito no início, desde a sua concepção, para um propósito de livrar o povo dos filisteus. Então eles sabiam que era algo grande que iria acontecer. Com isso, Sansão poderia, quem sabe, crescer amargurado pelo autoritarismo do pai e da mãe, dizer, tu pode isso, tu não pode aquilo tu não vai fazer, sem, quem sabe, nem ser explicado para ele o porquê. Será que esse excesso de zelo, ele vai ajudar ou atrapalhar na criação dos nossos filhos para cumprir o propósito de Deus? O que você pensa sobre isso? É um equilíbrio ali, eu acho que só buscando em Deus sabedoria mesmo, porque eu imagino, eu às vezes penso, né, no futuro, assim, os meus filhos, e são alguns dilemas que são muito difíceis, mas com certeza acho que uma das coisas que é imprescindível, que é muito importante é a comunicação, né, porque a linguagem, a comunicação e principalmente para os filhos ter uma abertura com os pais, né? Porque se a criança vai lá e pergunta uma coisa que talvez é uma coisa perigosa, uma coisa que ela não deveria fazer, e se ela é repreendida na hora, ela já... Opa, eu não posso mais perguntar, eu não consigo mais se abrir, eu não tenho um lugar seguro, né? Sim. Eu não tenho um lugar seguro para contar. E até um risco, até às vezes, porque... acontece alguma coisa porque outra pessoa fez alguma coisa errada contra a criança, e ela, por esse medo de não conseguir se abrir, não conseguir contar, ela acaba guardando para si ou procurando uma outra pessoa que um outro ouvinte que não é os pais, né? Sim. Por isso a importância, risco, né? A importância da comunicação, né? E daí a gente cai na parte sai da criança ali, vai para adolescência, né, de Sansão. E eu acredito que, não fala a idade, mas acredito que ali os primeiros sintomas que algo tem errado, eu acredito que os pais deles criaram bem, mas talvez por ele ser uma pessoa importante, né? Eu imagino que como ele foi escolhido por Deus, todo mundo sabia que ele era escolhido por Deus, né? Que ele era um cara diferente, alguém levantado por Deus. E talvez ele se perde um pouco no propósito, né? Durante a vida dele, né? E quando ele é adolescente ali, ou quando ele é jovem, já a gente vê que ele começa a abrir algumas
ao desobedecer, né? Abrir o coração para algumas desobediências, né? E começa a se distrair do que é o objetivo de vida dele, né? Uns pequenos deslizes ali que vão acontecendo, vai saindo fora do propósito, né? E vai tendo essas pequenas complicações. Ele gostava de um rolê aleatório. A gente já vai chegar nesses rolês aleatórios que Sansão fazia. Mas, para nós, né, fecharmos essa ponta aqui. Propósito. Estamos vivendo um propósito. Mas, quando Deus, ele tem esse propósito na vida de cada um tem um propósito a cumprir, né? Nós temos isso e Deus ele nos dá um dom específico para cumprir o nosso propósito. Só que acontece muito que eu quero cumprir o propósito do outro. Eu vou cumprir o propósito do Guilherme. Mas eu quero cantar, mas eu não sei cantar. E quando veio o meu propósito era de estar orando, era de estar buscando por uma outra forma. Porque Deus ele me deu exatamente aquilo que eu preciso para cumprir o propósito. As comparações, né? Só que o que muitas vezes é um problema? Que eu não estou mais vivendo para cumprir o meu propósito. Eu não busquei saber em Deus o que é o meu propósito, o que ele busca de mim, o que eu vou fazer sobre isso. E muitas vezes nós estamos tentando usar a minha ferramenta para fazer o propósito do outro. Às vezes, com uma chave de fenda, eu estou tentando pegar ao contrário, dizer, uma chave Phillips, eu estou tentando apertar um parafuso de fenda ali que eu não consigo, não encaixa. Por quê? Porque não era meu propósito aquele, meu propósito era outro. E cai muito naquilo que a gente já comentou em outros episódios, que é a identidade, né? Então, Exato. Saber aonde está a nossa identidade, né? Da onde nós viemos, para onde nós vamos e quem somos, né? E Sansão talvez tenha caído nesse dilema aí, né? Porque ele tinha um propósito, mas a sua identidade estava distorcida, estava quebrada. Sim. Né? Então, o primeiro insight que a gente já tem aqui dos princípios da história de Sansão é qual é o seu propósito. Você está vivendo para ele? Tu está vendo que o modo que você leva a sua vida hoje está ajudando a cumprir o propósito que Deus tem através dela? Ou será que você precisa modificar alguma coisinha por aí? Mas nós já vamos para um segundo ponto na história de Sansão, que é o dom não substitui o caráter. Por quê? O dom que ele tinha para cumprir o propósito que Deus havia dado para ele, quem sabe foi uma das coisas que ajudou a corrompê-lo. Porque o tamanho da força que ele tinha era notável, era fácil de ver, de visualizar, como é que eu posso dizer? Era notável. Aonde ele passava, eu até estava brincando aqui antes, será que o corpo dele é como de um fisiculturista, que os músculos eram admirados, ou ele era uma pessoa comum e o espírito se apossava e ele tinha aquela tamanha força? Independente. Se fosse uma força de alguém comum, era notável, porque ele conseguia ter grandes feitos, e se ele fosse muito musculoso, da mesma forma. Mas quem sabe isso ajudou a corromper, porque eu posso, as pessoas gostam de mim por causa do meu dom, quando o dom era para cumprir o propósito de Deus na vida dele, mas as pessoas começam a notar ele. Então ele começa a entender que ele, ser forte, era muito bom. Mas ao mesmo tempo a gente vê que Sansão ele era forte, mas impossível e guiado pelos seus olhos. E quando a gente é guiado apenas pelo que a gente vê, né, a gente acaba, né, os olhos naturais, né? E até vem o tema, né? Como é que era o tema mesmo do ano? Era... Ampliando a visão. Ampliando a visão. Porque quando a gente só olha com os olhos naturais, a gente não consegue enxergar com os olhos da fé, né? E isso vai distorcendo, vai fazendo com que a gente perca o propósito, que foi exatamente o que aconteceu com Sansão, né? Porque uma das coisas que ele não podia fazer era tocar em animais, né? E ali conta a história que ele estava passando um dia e estava indo até ver, né? Uma das 3 moças que ele não deveria ter. Não sei se a gente comentou isso já ou não, né? Acredito que não, porque a famosa da história é a Dalila, né? Mas a são Dalila 3. é a famosa. Hoje eu descobri que tinha 3. Uma eu achava que era 2 e depois eu descobri que é 3. Quanto mais a gente estuda, mais gente aparece. Uma, ele se casou, a primeira. A segunda era uma prostituta e a terceira era a Dalila. Que foi a da história ali, né? A que a gente mais conhece, né? E é até interessante falar porque
as 3 eram do povo inimigo, né? E o objetivo de vida dele, o propósito de vida dele era livrar o povo de Israel dos filisteus. E as 3 eram dos filisteus, né? Pô, não tinha um lugar melhor pra encontrar a companheira, né? Até ficou alerta aí, né? Onde é que você está procurando, né? Suas amizades, a pessoa com que você vai se relacionar. Depois você pode estar caindo numa cilada, né? Abre o olho. Ontem ainda eu postei uma frase, agora eu tô falando, eu lembrei disso, que a principal escolha... Agora eu tô tentando lembrar, né, da frase que eu postei, mas a principal escolha tem que fazer com quem você vai se casar. Sim. Porque isso define todo o resto. Verdade. Ontem, pra quem acompanha, né, no Instagram, eu tava com dor na panturrilha. Fui me aventurar de ser um corredor junto com o Guilherme, com a Adri, com o Daniel. E a gente tava correndo e acabei forçando um pouquinho demais. Eu disse, opa, mas a minha esposa é fisioterapeuta. Ela tinha um aparelho em casa, então... E é isso eu lembrei, a principal escolha que você deve fazer com quem você vai casar. Isso vai definir todo o resto. Por quê? Porque é a pessoa que vai estar dividindo todas as coisas, as suas loucuras, tudo que tu vai fazer. E isso era uma coisa muito importante. Por quê? Porque os pais de Sansão aconselharam ele a não se casar com ninguém do povo inimigo. Por quê? Porque essa pessoa tinha outros princípios, tinha outras crenças, não acreditava no Deus de Israel. E o principal motivo de Sansão estar vivo era para cumprir um propósito do seu Deus, daquilo que ele acreditava, e livrar do povo que ele estava indo lá buscar pessoas para se casarem, né? Mas enfim, Sansão cobiçava muitas vezes com os seus olhos, que é o que hoje acaba, né, com vidas, muitas vezes por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós estamos olhando. Sansão forte, impossível, guiado pelos olhos, e queria uma mulher apesar do conselho dos seus pais. Então, assim, ele já errou em vários pontos, né? E nós começamos a falar também a história de quando ele vai até o povo filisteu, ele passa, ele usa sua raiva para matar um leão. Quando ele mata aquele leão, ele vai até lá na volta, ele pega, tinha se criado ali uma colmeia com mel, então ele vai e encosta naquilo que já estava morto, que era um do tripé, né? Uma das coisas que ele estava quebrando ali na hora, encosta ali para pegar aquele mel e ainda levar para dentro da sua casa. Ou seja, ele acabou contaminando a todos que estavam dentro daquele propósito. E é até interessante falar nisso, que para Sansão aquilo ali era um pecado, né? Sim. É naquele negócio que a gente falou antes ali, às vezes a gente tá muito se comparando com os outros. Ah, não, mas porque os outros fazem, porque tal pessoa fez, eu também posso fazer, eu também quero ser feliz, né? Aquela desculpa de sempre. Mas, na verdade, talvez para outras pessoas não seja... a pessoa não vai cair numa cilada, a pessoa não vai se corromper, mas para você, né? Aí vem aquele pensamento. Você está cuidando mais dos seus dons ou do seu coração? Porque muitas vezes a gente usa o propósito, né? Usar o dom para cumprir o propósito. Mas às vezes a gente se perde no meio do caminho e usa o dom para cumprir mais do nosso interesse, né? O interesse de Sansão, né? O interesse de Sansão, achar uma mulher. Então, sou fortão, eu vou lá, eu vou dominar, eu vou mostrar que eu posso, e muitas vezes para cumprir um propósito que é meu, não é o propósito de Deus para minha vida. Essas pequenas concessões, né, os pequenos deslizes que Sansão vai fazendo são o que enfraquecem a sua fé, o que o afasta do propósito. E antes aqui em off a gente estava conversando, né, sobre várias coisas que em pequenas medidas que a gente vai cometendo não parecem ser inofensivos. Sim, parece ser inofensivo. Mas lá na frente tem um problema gigante, né? É aquele negócio de estar caminhando na beira do abismo, né? Eu tô caminhando aqui, mas eu não tô dentro ainda. Mas por que você vai andar num lugar perigoso, né? Seja cauteloso, né? Seja cuidadoso. Existe o né? alerta, né? Tá falando, tem perigo aqui, esteja a 1,5 metro de distância. Não, mas não tem problema, eu tô andando, não deu problema nenhum. Mas tem um alerta, né? Tem instrução. Até o pastor fala em algumas pregações que cara, onde você foi, que você errou, que você tropeçou, sinalize, bota uma bandeira pra te não voltar mais ali, né? E a gente até tinha comentado antes sobre... a gente já deve ter falado outras vezes,
que a gente não tropeça em uma montanha, a gente tropeça em pequenas pedras, né? Então, a gente precisa estar atento, precisa estar focado no nosso propósito, né? Não podemos nos distrair. Exato. E é fácil se distrair. Nós temos exemplos bem claros, né? Por exemplo, nós pegamos qualquer tipo de vício. Um fumante, uma pessoa que começou a fumar o seu primeiro cigarro. E a gente não vai dizer que o cigarro ele é inofensivo, que não faz mal. Não, ele faz mal desde a gente só estar perto de alguém que é fumante. Mas a pessoa que fuma um cigarro, ela fumou o primeiro cigarro, de repente no ato de fumar até dá uma tosse, dá um probleminha e tal, mas ela parou de fumar, não fez mal na saúde dela. Não, tô bem, aqui ó, consigo até praticar um esporte, consigo correr, tá tudo tranquilo, tá tudo normal aqui pra mim. Mas daí ela continua, e chega o ponto que ela não consegue mais parar, né? Chega o ponto que agora criou um vício que pode virar um câncer, que pode acabar com a minha vida. Por quê? Por causa de uma coisa inofensiva que eu comecei. E assim várias outras coisas, uma pequena concessão, né? É a lei da semeadura, né? Tem coisas que a gente planta que a gente vai colher lá na frente, né? E então, por isso a gente tem que vigiar, né? Para cortar o mal pela raiz, né? Não deixar crescer alguma coisa que depois vai ser vai dar um trabalho enorme para te consertar aquilo ali, né? Então, conserta, né? Endireita enquanto há tempo, né? Sim. A história, né, da vida de Sansão, nós vamos ver que daí então ele começou tocando no animal morto, violando o voto nazireu. Ele foi lá, buscou uma mulher do povo filisteu, um relacionamento tóxico que acabou corrompendo os seus princípios, né? E brincou com segredos espirituais que ele não poderia brincar. E eu sempre gosto de falar porque ele enfraqueceu a ponto de chegar e falar para ela dos segredos. Por quê? Porque não foi do dia para noite. Sim. Não foi de uma hora pra... Não, foi vários erros que ele cometeu. Como a gente falou, e é um ditado expressivo e é visível que acontece, que é o quê? Pequenos erros são o que estragam famílias. Pequenos hábitos que a gente cria é o que estraga a nossa saúde. Não é coisas grandes. Eu sempre digo, um erro muito grande ele aproxima as pessoas. Exagerar aqui, né? Mas agora acontece, fulano se machucou, deu um acidente lá e se machucou grave. A gente para tudo que tá fazendo e vai lá. Mas fala que um amigo nosso hoje, ele tá meio triste, tá meio ruim, tá passando um problema na vida dele. A gente, quem sabe, fala, pois é, que bom, por quê? Porque é pequeno. Só que isso pequeno, não tratado, pode fazer muito mal para ele lá na frente. Isso em todas as coisas, né? Coisas pequenas, não dada a devida atenção, se tornam em coisas grandes e que vão trazer consequências bem complicadas na vida da gente lá na frente. Até a questão da disciplina, né? Invertendo um pouco assim, se tu... eu coloco como objetivo, eu vou treinar todos os dias, né? Eu vou me alimentar todos os dias. E tu começa a fazer aquilo ali todo dia, tu cria um hábito e o teu corpo começa a entender e começa a gostar. Agora, quando por algum motivo ou outro tu começa a falhar, cada vez tu vai diminuindo a frequência e de repente você já tá sedentário, já tá acima do peso, né? E tem um pensador que fala, né? Que é o Teócrito, que ele diz assim: vigie os seus pensamentos, porque eles serão suas palavras. Vigie as suas palavras, porque elas serão os seus atos. Vigie os seus atos, porque eles serão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles formarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Uau. Então, quando Sansão começou a ter o pensamento já de buscar uma mulher em outro povo, ele começou a mudar o destino dele. E o destino dele acabou, né, sendo triste, né, sendo talvez muito diferente daquilo que Deus tinha planejado, porque ele, né, deixou se distraiu. Perdeu o propósito. Perdeu o foco dele. Perdeu o foco. Pequenos deslizes que pareciam inofensivos até que roubaram a sua força. O Sansão, ele, né, passou por todo esse passo, e Teócrito descreve, né, o pensamento dele, descreve exatamente a vida de Sansão. Porque foram pequenos deslizes que tiraram essa força dele a ponto de ele se perder no meio do caminho. Mas nós comentamos antes, fora do ar, acredito, e é algo muito importante que
com base também no que Teócrito fala, né? Teócritos. Agora tô eu inventando o nome pro... Teócrito. Eu tô botando plural, já aumentando a quantidade de pensadores. Com base no que ele fala, quando chega à nossa boca as palavras, é sinal de que já passou pelo nosso pensamento. Ou seja, muitas vezes, conforme a gente estava conversando também, né? Quando a gente começa um palavreado errado, começa a falar um palavrão, começa a falar em coisas que não agradam a Deus, não seriam de agrado, de bom tom nós estarmos falando, isso já foi em pensamento. Ou seja, nós já poderíamos ter matado antes. Sim. Né? Tem um versículo que fala sobre isso. Sim, até Colossenses 3, eu vou começar do 5, vou até o final, diz que portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, né? Falando de um mundo sem Cristo. Sim. Mas agora é o momento de se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Aqui tá super claro, Sim. né? São às vezes... eu vou dizer que... não, eu não falo palavrão, eu nunca... A gente, às vezes, tem que estar nos vigiando, nos cuidando, porque tinha coisas que a gente não fazia, tinha coisas que a gente não falava, e de repente, por causa que a gente está andando com alguém, ou porque a gente está assistindo alguma coisa, isso já está fazendo parte do nosso vocabulário. E até a questão da ira, né, como Sansão ali tem na história que ele se irava, às vezes a gente está assim também, né? Sim. Então, por isso, cuidar o que a gente está plantando e a busca diária, né? A busca de se arrepender todos os dias. Não adianta, a gente como cristão precisamos nos arrepender todos os dias, buscar Cristo todos os dias, como diz Agostinho, né? Porque no batismo a gente afoga o velho homem, mas o desgraçado sabe nadar, né? Então, se a gente não vigiar, o velho homem tá de novo na parada. É verdade. O pastor Juber, ele sempre comenta isso e é fantástico que o nosso maior inimigo é nós mesmos. Quando a gente acorda, a gente se olha no espelho, a gente tem que entender, esse é o gigante que eu tenho que enfrentar durante o dia, porque... Esse é o filisteu. Esse é o filisteu que eu tenho que enfrentar. Porque é dentro de nós que acontece a maior luta, né? A gente tem que nos vencermos esses pequenos detalhes pra gente chegar lá. Mas, aí vem aquela pergunta, né? Tá, errei, falhei, me entreguei pra Filisteia, né? Tô lá errando, cometendo erro, entendi que tô errado. E agora, tenho chance de voltar? Não tenho? Eu costumo falar que, né, em todo e qualquer momento, nós temos o perdão. É indiferente, não interessa se tu deu o primeiro erro em pensamento ou tu já tá lá no povo inimigo com a mulher estranha que não era pra te estar. Já tá com o cabelo rapado, porque já cortou o cabelo, já perdeu as forças. Não interessa, o perdão tu tem igual. Mas as consequências vão ser diferentes, né? Se você tá no início, te arrepende no início e volta. Não deixa ficar grande. Tá no meio, volta. Não deixa ir até o final. Não conclui esse pensamento ruim, porque isso vai só atrapalhar mais consequências ruins na tua vida, né? Mas Sansão, no final da vida dele, né? Já encerrando a história de Sansão, a história vai contar que no dia da sua morte, ele matou mais pessoas do que toda a sua vida. Que, olha que foi gente que morreu nesse meio do caminho, né? Mas no dia da sua morte, mais pessoas morreram. Ou seja, ele ainda conseguiu concluir o propósito. Só que ele teve que entregar a própria vida. Ele teve que morrer. Por quê? Porque ele havia plantado isso. Ele tinha que ter essa colheita, né? Chegou o tempo da colheita dele. E embora que Deus teve a misericórdia de fazer com que ele... consumasse, finalizasse esse propósito, mas ainda de assim... Deus foi cumprido, né? Mas talvez o propósito da vida de Sansão, aquilo que Deus tinha sonhado para ele, tinha planejado para ele, não foi totalmente concluído, né? Talvez os filhos que ele tivesse, uma sucessão de trono ali, né? Legado que ele poderia ter deixado. Ele deixou pela desobediência, pela falta de foco, né? E a gente tem que pensar muito para que a gente, né, talvez olhar na gente, detectar na gente se a gente também não tá fazendo isso, não tá acontecendo, né, na nossa vida. Estamos perdendo o propósito por coisas banais, por, né,
aquilo que está vindo aos nossos olhos, né? Sim. Então, daí tá lá a Sansão, a Dalila, que foi a última, né? Que deu o checkmate nele lá. Ela ficou lá tentando arrancar, né? E até é legal falar porque foi por causa de dinheiro, né? Os reis, porque eles queriam capturar, os filisteus queriam capturar Sansão porque ele já tinha matado muitos filisteus. Sim. Cada vez que dava uma briguinha, uma coisa ali, ele matava uma galera, assim, de uma vez. E daí eles já... ele é perigoso, ele é do povo inimigo, ele vai acabar derrotando a gente. Então eles queriam achar um jeito de derrotar ele, eles pagam ela fica lá tentando ele, e chega um momento que ele se perde, ele já tava cansado, já não aguento mais esse estresse, essa ansiedade aqui, falou o segredo, foram lá, cortaram as tranças, foi capturado, e ele... seus olhos são furados, e isso é uma, né, traz um significado, né, muito forte, porque a única visão que ele tinha, ele já não tinha uma visão espiritual, porque ele tinha, né, largado o seu propósito, e a sua visão natural também se perdeu, né? Quer dizer, aquilo que ele achava que ele estava vendo, agora ele já não tinha mais nada, né? Os desejos, tudo aquilo, né, que ele tinha, se acabou ali, e ele virou um palhaço de circo, né? No meio foi levado para um salão lá, por onde eles faziam as festas, e ficou preso lá, e cheio de pessoas rindo dele, né? E olha, agora a gente conseguiu, pegamos o nosso maior inimigo, né? Derrotamos o povo inimigo, e esse salão com mais de 3.000 pessoas ali, com pessoas importantes. E ele pede daí pra pessoa, o menino, né, o guarda que estava levando ele, como ele estava cego, para que ele ficasse próximo das vigas, né, principais ali, dos pilares principais do salão, e pediu para ser amarrado ali porque ele estava cego. E daí ele faz a última oração de misericórdia, e ele pede a Deus, né, uma última vez para que o Espírito Santo viesse sobre ele. E ali ele destrói aqueles pilares, ele arranca, derruba o prédio e, né, mostra o amor sacrificial também, né, de Jesus. Mas ele acaba cumprindo o propósito e mata ele mais na sua morte do que na sua vida. A quantidade de pessoas, e acaba, né, a sua história, né? Eu acho que é 20 anos, né? Durante 20 anos ele continuou, ele foi juiz sobre Israel. O cabelo era um símbolo externo, né? Daquilo que internamente ele já tinha perdido. A separação dele com Deus. Claro, a gente, né, foi alguns princípios daquilo, mas eu quero, né, incentivar você que está nos assistindo para que você leia a história, abra Juízes, capítulo 13, leia a história e comece a comparar. Leia com o coração aberto a ponto de identificar padrões parecidos com o que você está fazendo e que Sansão fez na vida dele também. E não quero aqui acusar a sua vida e dizer, não, encontrei porque tem coisa errada com você. Não, todos nós temos erros. Eu acho que é quase impossível você ler a história de Sansão e não achar uma lição ali, ou às vezes até detectar alguma coisa que tá fora do propósito, tá fora do foco, né? Então, leia a Bíblia. Exato. Chegamos ao final de mais um episódio do Bicast, que você possa ter aprendido, assim como nós, sobre, né, os princípios que nós tiramos aqui da história de Sansão, e que você possa estar analisando sobre a sua vida também. Nós queremos te convidar para cada vez mais estar lendo a palavra, aprendendo com ela, para que você não caia no mesmo erro que Sansão, né? Se você identificou alguma coisa, volta para o caminho, volta para o propósito, que você com certeza vai conseguir ir mais longe. E só para deixar claro, não tô falando que é para ser sedentário, entendeu? Você pode colocar o shape, você pode ser forte, assim, né? Tipo um bitelo, assim, tipo um Sansão. Mas seja também forte espiritualmente. Ore a Deus, busque sabedoria, conheça a Bíblia, né? Para que, né, esteja em equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito. E também compartilhe esse vídeo, né? Mande pro seu amigo aí, rato de academia, marombeiro. E seja forte que nem Sansão, né? Mande para todos os seus amigos, curte aí. A gente tá no Spotify também. Então, continue conosco.
E muito obrigado. Fica com Deus.